Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz estranha moral. Este é o título. Estranha moral por quê? Porque se nós formos ver os subtítulos deste capítulo, diz odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Se nós prestarmos atenção em pelo menos 3 destes 4 subtítulos, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, não vim trazer a paz, mas a divisão, a pergunta que se faz, como eu coloquei no quadro lá, foram ditas por Jesus? Estas palavras, elas estranham, por isso estranha a moral, elas nos causam estranheza quando conceituadas ou direcionadas à pessoa de Jesus. Jesus foi pura bondade, foi puro amor, foi perdão, foi sabedoria. Ele jamais aconselhou alguém a odiar ou a ter qualquer sentimento diverso do amor a qualquer pessoa, mesmo aos inimigos. Jesus disse, nos ensinou para amar ao próximo como a nós mesmos, amar os vossos inimigos, honrar pai e mãe. Jesus, em momento algum, direcionou um sentimento diverso do amor entre nós. Entretanto, nós temos que nos reportar à situação e à linguagem que imperava, que era utilizada na época de Jesus. A linguagem, o verbo odiar, ele tinha um sentido de amar menos. Ele, no hebreu, missens, queria dizer odiar, mas no sentido de amar menos, ou não sobrepor uma coisa à outra. Então, quando Jesus nos diz para odiar pai e mãe, odiar filhos, ele não diz isso para nós repudiá-los, para nós criarmos uma antipatia de convívio. Ele nos diz isso com o sentido de nós darmos atenção maior à parte espiritual em detrimento da material. Jesus, em momento algum, como também causa estranheza em algumas religiões, ele, em momento algum, ele se contrapôs à riqueza. Ele, em momento algum, se contrapôs em obter conforto. Em momento algum, ele se contrapôs àqueles que trabalham e adquirem bens. O que Jesus nos advertiu, e esse capítulo é a notoriedade desta advertência, é a clareza da lição de Jesus, é que nós não devemos sobrepor os ensinamentos morais do amor, da caridade, da fraternidade, do acolhimento, aos bens materiais. Nós não devemos sobrepor, e vejam,
a profundidade deste capítulo, quando nos fala da moral estranha ou da estranha moral, ele nos coloca num limiar muito tênue, num limiar muito estreito de interpretação. Quando ele diz vejam bem, eu vou usar o termo que era dito na época, amar menos os pais, amar menos pai, mãe e filhos, ele não está querendo dizer que devemos deixá-los de lado. Ele está querendo dizer que o pai, a mãe, os filhos que nós temos agora, ele já naquela época, ele queria nos advertir que eles estavam filhos, eles estavam pais, eles estavam mães, eles estavam irmãos, mas esta realidade material não é uma realidade absoluta. Por quê? Porque muitas vezes, numa família, como é dito aqui na casa, de 5 membros, todos eles são diversos. Por quê? Porque dada a oportunidade de equilibrar as diferenças. Pessoas, irmãos, que em vidas passadas foram inimigos, muitas vezes vêm no mesmo contexto familiar para expiar, para equilibrar, para recuperar aquilo que não conseguiram fazer numa vida pretérita. Então, quando nos é colocado estas palavras na boca de Jesus, nos causa estranheza, sim, nos causa. Mas devemos entender o verdadeiro sentido, porque, como este capítulo nos fala também, Jesus sabia que não seria bem interpretado em suas palavras. Por quê? Porque em sua infinita sabedoria sabia que aqueles que o cercavam não estavam preparados para entender o verdadeiro sentido de suas palavras. E ele não os deixou ao léu, não os deixou à deriva. Ele os prometeu o Consolador, que viria para explicar e dar o verdadeiro sentido de suas palavras. Me permitam, eu vou ler um trecho aqui do Evangelho, deste capítulo, que está no subtítulo, Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus não veio trazer a paz, estranho, né? Ele diz, não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão as espadas um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilham das mesmas crenças. Jesus sabia que os ensinamentos dele, na época, aqueles que o cercavam, seriam mal interpretados por muitos. Sabia que haveria divisão, sabia que haveriam desavenças, mas era necessário este tempo entre a vinda de Jesus e o Consolador, que esclareceria tudo o que Jesus verdadeiramente quis dizer. E numa outra passagem deste mesmo capítulo, diz assim, então, quando o campo estiver preparado, campo preparado, entendamos como evolução. Quando estivermos num patamar de evolução
condizente: quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que, dando a conhecer o sentido verdadeiro de minhas palavras. Ou seja, Jesus sabia que pouco adiantaria ele, na época dele, explanar e ensinar aquilo que nós não estávamos aptos. E quando eu falo nós, é porque éramos nós. Muitos de nós estávamos encarnados na época de Jesus. Lembremos que somos eternos, que estamos em constante evolução. E nós, na época, não tínhamos o discernimento de compreender o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Esta é a estranheza que hoje conseguimos compreender, estudando e nos debruçando sobre o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, na época não seria compreendida. Somos beneficiados, somos abastados pelo maravilhoso conhecimento e pela oportunidade que temos de ter ao nosso alcance o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E não só dos ensinamentos, mas vejam bem, diferente daqueles que coabitavam com Jesus na época, que não tinham o seu exemplo como um todo, na trajetória toda terrena de Jesus, eles tinham em partes, ou seja, o exemplo de Jesus durante a vida dele, que era concomitante com a vida destes irmãos. Nós, diferente disso, temos não só os ensinamentos, mas o exemplo de Jesus, de sua encarnação neste plano e o seu desencarne neste plano, para sabermos o verdadeiro sentido de suas palavras. Não vamos estranhar quando numa família reina ou impera momentos de discórdia. Existem. Por quê? Porque mesmo no patamar de evolução espiritual em que nós nos encontramos, cada um de nós, lembram da mão? Cada um dos dedos é diferente do outro. Assim, é o nosso conhecimento a respeito dos fatos que ocorrem em nossa vida. E, inadvertidamente, a gente pode pensar, bom, mas eu tenho a razão e os outros estão errados. E Jesus vem e nos diz, não julgue. O único que pode julgar é nosso Pai Maior. Perdoe, emane luz, faça o repelir do mal através do bem. Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar, vamos ser a verdadeira família. Vamos fazer os ensinamentos de Jesus imperar na nossa vida. Eu sempre digo, muitas vezes a gente se coloca em situações que fica sem saber o que fazer. E aí eu sempre levo em consideração um ensinamento. Se não souberes o que fazer em determinado momento de tua vida, depois de pedir conselho ao seu mentor espiritual, que é o seu anjo da guarda, pare e pense. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Não temos chance de errar, pessoal. Jesus nos deu o norte. Jesus nos ensinou, nos exemplificou, e o seu exemplo, ele está escrito no manual. Este é o manual da vida. O Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro manual da vida, porque ali consta
todas as circunstâncias pelas quais nós podemos passar nesta nossa jornada. Não vamos repudiar, digamos assim, a intervenção ou a participação dos nossos irmãos em nossa jornada. Quando pensamos em dar muito valor para o que temos, para o que conquistamos, volto ao ponto inicial. Jesus nunca condenou a riqueza. Jesus condenou quando a riqueza acoberta a caridade, quando a riqueza acoberta o amor, quando a riqueza acoberta a fraternidade, o abraçar, a comunhão de esforços para uma vida melhor. Vamos ser consoladores, vamos ser aquele irmão que oferta o ombro. E para isso, muitas vezes, não que não seja necessário a parte material em determinadas circunstâncias, mas a caridade vai muito além. A caridade, como existe um capítulo deste abençoado Manual da Vida, fora da caridade não há salvação, está ao nosso alcance, num olhar, num sorriso, num bom dia, num boa noite, num passar bem. Não precisa de alguma coisa? Vamos ser irmãos. Jesus sabia que não seria fácil. Como ele mesmo nos disse, ele não veio trazer a paz, ele veio nos dar o norte e sabia que seria árduo o caminho para chegarmos até onde ele nos deu o exemplo que era possível chegar. Ele não se contentou em simplesmente ensinar. Se Jesus viesse só para ensinar, ele não precisaria ter vindo. Ele poderia ter intuído irmãos que aqui estavam, a exemplo dos profetas, que muitas vezes foram mal interpretados, muitos deles queimados, intitulados bruxos. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, sabia da nossa pouca compreensão e veio e nos deu o exemplo de que tudo que ele ensinou era possível de ser levado a termo no nosso viver. A exemplo da caridade, ele foi a pessoa mais caridosa que existiu neste mundo. E continua existindo. Mas, dentre nós, ele foi caridoso, mesmo tendo nascido numa manjedoura, mesmo sendo um ser desprovido de posses. Entretanto, a sua caridade transborda qualquer conceituação. Vamos levar a termo o verdadeiro sentido da advertência de Jesus, quando ele disse: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele não quis dizer que ele não queria que nós chegássemos à paz. Ele quis nos dizer que quando levarmos a termos os seus ensinamentos, nos depararemos com a divisão. Mas devemos sempre buscar a união, a paz, o amor, a caridade, a fraternidade nesta abençoada família cujo Pai é o nosso Deus. Que assim seja.